Gálatas, capítulo 2. Então, depois de 14 anos, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também foi junto. Fui até lá devido às ordens expressas de Deus, para falar com os irmãos a respeito da mensagem que eu estava pregando aos gentios. Falei particularmente aos líderes da igreja, para que todos eles entendessem claramente aquilo que eu tinha estado ensinando e concordassem, conforme eu esperava que eu estava certo. E eles concordaram mesmo. Nem ao menos exigiram que Tito, meu companheiro, se circuncidasse, embora ele fosse gentio. Nem mesmo essa questão teria surgido, a não ser por alguns que diziam cristãos, na realidade falsos cristãos, e que foram lá para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus, quanto a obedecermos ou não às leis judaicas. E procuravam fazer com que todos ficassem atados às suas leis, como escravos na prisão. Entretanto, não prestamos atenção a eles nem por um momento, pois não queríamos confundir vocês e levá-los a pensar que uma pessoa pode obter a salvação fazendo-se circuncidar e obedecendo às leis judaicas. E os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Aliás, o fato de serem eles grandes líderes não fez diferença nenhuma para mim, pois todos somos iguais diante de Deus. E quando Pedro, Tiago e João, que pareciam ser as colunas da igreja, viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os gentios, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado em sua pregação aos judeus, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais. Deram-nos as mãos a mim e a Barnabé e nos encorajaram a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam sua obra com os judeus. A única coisa sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres, e eu também estava ansioso para fazer isso. Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo, porque estava muito errado. Porque, quando ele chegou lá, no princípio comia com os cristãos gentios, que não se incomodavam com a circuncisão e as muitas outras leis judaicas. Mas depois, quando chegaram alguns judeus amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios porque estava com medo daquilo que diriam esses judeus legalistas, que insistiam que a circuncisão era necessária para a salvação. E depois todos os outros cristãos judeus, e até mesmo Barnabé, começaram a andar com hipocrisia, seguindo o exemplo de Pedro, embora soubesse que isso era errado. Quando viu o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo em que realmente criam e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos os outros: embora seja você judeu de nascimento, há muito tempo já pôs de lado as leis judaicas. Então, por que de uma hora para outra está procurando fazer esses gentios lhe obedecer? Tanto eu como você somos judeus de nascimento e não simplesmente pecadores gentios. Entretanto, nós, cristãos judeus, sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Jesus Cristo, para que Ele tire nossos pecados. E assim nós também já confiamos em Jesus Cristo, crendo que podíamos ser aceitos por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será salvo pela obediência a elas. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para nos salvar e depois víssemos que erramos? E que não podemos ser salvos sem ter sido circuncidados e ter obedecido a todas as outras leis judaicas? Não precisaríamos dizer que a fé em Cristo nos arruinou? Deus não permita que alguém se atreva a pensar tais coisas a respeito do nosso Senhor. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar de novo a falsa ideia que já derrubamos uma vez, a de sermos salvos pela guarda das leis judaicas. Porque foi pela leitura da Escritura que vim entender que eu nunca poderia obter as boas graças de Deus pela tentativa e o fracasso de obedecer às leis. Vim a compreender que a aprovação de Deus vem quando se crê em Cristo. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais.
e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro desse corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer.